que é adoração para você? Quando você escuta essa palavra, qual é a impressão que vem no seu coração? Quando você escuta essa frase, eu já falei ela, vamos para a igreja adorar a Deus? Você já escutou, você mesmo já falou. Porque a gente tem uma compreensão que a gente adora a Deus na igreja, não é isso? E a gente associa muito a adoração com música, com estilo de música e tal, né? E é para a gente poder definir essa questão de adoração. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? João 4, versículo 20 a 24, é um texto fundamental para a gente poder aprender sobre adoração, onde Jesus aproveita a mulher samaritana saindo pela tangente e ela começa a falar sobre adoração. Jesus pega o gancho e traz verdades fundamentais acerca dessa temática. E é muito claro que esse tema traz muita confusão para a gente. Como no caso da mulher, no versículo 20, ela diz assim: nós, os pais, adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o local que se deve adorar. A mulher tinha muita compreensão, como a gente tem, que para a gente poder adorar a Deus, a gente precisa de um local. No caso da mulher, era no Monte de Gerizim, no monte que os samaritanos iam lá para poder adorar a Yahvé, né? E ela falou assim, não, mas vocês, judeus, eu já escutei dizer que é lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, que vocês adoram a Deus. Ela estava confusa acerca do que era a verdadeira adoração. E Jesus começa a ensinar acerca do que é, de fato, a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador. No versículo 21, Jesus já começa a tecer comentários sobre isso. Ele vai dizer assim: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarão o Pai. Jesus está falando assim, olha só, a adoração não tem a ver com local específico, não tem a ver com geografia, não tem a ver lá com o Monte Gerizim, tampouco agora com o Templo de Jerusalém. A adoração não tem a ver com o espaço, a adoração tem a ver com o coração. E ele começa a explicar agora sobre dois tipos de adoradores. No versículo 22 ele vai dizer sobre o adorador que adora a Deus, mas de forma inconsciente, sem entendimento. Ele vai dizer assim, vós, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Ele está dizendo, tem até tipo de adoração que o adorador, ele adora sim, mas é uma adoração sem compreensão, sem entendimento, sem esclarecimento. Não é essa adoração que o Pai está procurando, porque está preso a locais, está preso a lugares, está preso a dias, a rituais. E ele é até um adorador, mas essa adoração não serve para Deus. Deus não está procurando esse tipo de adorador que não conhece a quem ele adora. Mas o segundo é o verdadeiro adorador. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, se o primeiro adorador é aquele que não conhece, o verdadeiro adorador é aquele que conhece a Deus. No caso aqui, ele está dizendo que os judeus conhecem a verdadeira adoração porque os judeus estavam esperando o Cristo, o Messias, porque a salvação vem dos judeus. Nesse caso específico aqui, que o Messias viria e estabeleceria o trono de Davi, o governo de Israel sobre Israel e sobre os romanos. Mas aqui o princípio está que o verdadeiro adorador conhece a Deus. E ele diz assim, é esse verdadeiro adorador, chegou um tempo, e é agora, que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então já no versículo 23, ele já está nos dando características do verdadeiro adorador e da verdadeira adoração que o Pai está procurando. Ou seja, o Pai está procurando adoradores que adoram o Pai, que adorem somente a Ele. Que Pai é esse? O Pai Nosso que está nos céus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, né? E lembrando que esse Pai não está procurando a adoração, porque a adoração o Pai já tem. Lá em Apocalipse, João 5 vai dizer que há miríades, bem como milhares de milhares de anjos com os 24 anciãos e os 4 seres viventes com as suas coroas depositando e dizendo: Santo, 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 és o Senhor do universo, o Senhor dos exércitos. Ou seja, a adoração
O Pai já tem. Então o Pai não está procurando adoração. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele, que adorem o Pai. Como? Dentro do coração, em espírito. Ou seja, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, o Pai procura aqueles que adoram o Pai, mas dentro do coração. A adoração começa aqui dentro. Não começa aqui. Não começa aqui. A adoração começa aqui. Começa no entendimento. Começa no conhecimento, no esclarecimento, numa intimidade, numa comunhão com Deus. Mas essa adoração não fica restrita ao coração. Ela também trabalha na expressão, precisa ser em verdade. Né? Adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, com integridade, através das nossas atitudes, com o estilo de vida e a nossa vida por inteiro, ou seja, em verdade, com integridade e por inteiro. É isso aqui que Jesus está ensinando para a mulher samaritana que fica de ensino para a nossa vida. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, sendo que o Pai é onisciente e sabe de todas as coisas. Boa pergunta. Já tinha parado para pensar nisso? Talvez porque está extinta a verdadeira adoração e tem poucos verdadeiros adoradores. Aonde estão esses verdadeiros adoradores? Qual é o modelo e qual é o perfil? Atos, se não me engano, 13. Paulo começa a discorrer sobre um determinado assunto e ele usa Davi sobre executando a vontade de Deus. Ele vai dizer assim: e encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade são pessoas que estão prontas, dispostas a executar toda a vontade do Senhor na terra, como é feita no céu, como forma de governo de Deus. Ou seja, está falando não de uma vida musical, não está falando de uma vida ritual, mas está falando de um estilo onde a vida prioriza executar a vontade de Deus na terra, na sua vida, como é feito da forma do céu. É isso que está envolvido aqui dentro dessa ambiência da verdadeira adoração. Ou seja, adoração não tem a ver com local, não tem a ver com dia, tem a ver com coração, motivação, tem a ver com expressão de verdade, de atitude, de estilo de vida em executar a vontade de Deus, primeiro na nossa vida e na terra, como é feita no céu. Claro que dentro da adoração cabe estilo, música, louvor, mas também cabe honestidade, integridade, caráter, santidade, obediência, servir ao Senhor, manifestar o governo de Deus. Enfim, todos esses pormenores que falam de executar a vontade de Deus, que fala de um estilo de vida que glorifica a Deus, um estilo de vida relevante, que não está restrito a um local geográfico, a um dia ou nem um local. Espero que eu possa ter te abençoado dentro desse resumo de adoração, que é bem verdade. A gente poderia ficar aqui conversando biblicamente sobre o que é a verdadeira adoração que o Pai procura. Espero que esse vídeo, esse conteúdo possa ter abençoado você, tá bom? E que Deus te abençoe e venha o teu reino.